Olha, a televisão tem um peso enorme. A televisão tem um peso muito grande porque as pessoas estão acostumadas a serem invadidas em seus lares pela televisão durante 365 dias do ano, durante quase 24 horas. E a gente tem uma televisão com uma imagem muito boa, com uma qualidade muito boa, mas com um distanciamento cultural muito grande do seu próprio povo. Então, a televisão vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de ser brasileiro no Brasil. Você vai querer cantar samba enredo, marchinha de carnaval ou comer comida típica brasileira quando você está fora do Brasil. Aqui no Brasil, você quer imitar o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a influência da TV na vida e no comportamento do povo é imensa, não há dúvida em relação a isso. Eu, como educadora, já fizemos várias pesquisas mostrando como a família é importante para modificar esse tipo de comportamento e como hoje a gente tem uma dificuldade enorme em relação à família, em relação à escola, para diminuir os efeitos da TV, porque cada vez as pessoas estão menos em casa, cada vez o tempo é mais reduzido na escola e cada vez há um maior tempo na TV. Hoje você tem a televisão minimizada no computador, você tem os filmes pelo computador, você tem tudo pelo telefone celular, que vira o mini computador. Então, o carnaval, ele acaba ficando limitado a um determinado período e não se conta que ele está representando a vida de uma comunidade durante um ano inteiro, que ele representa a maneira de ser, sentir, pensar e agir de uma comunidade e que traz uma tradição negro-indígena. É muito importante que a gente possa visualizar isso. Esse ano a gente tem a Beija-Flor tratando de temas das nossas raízes africanas, a gente tem a Imperatriz Leopoldinense falando de Mandela, falando da igualdade entre as pessoas, a gente tem a Mangueira falando da mulher brasileira e valorizando os aspectos de princípio feminino. Nós temos a Império da Tijuca valorizando também a mulher, temos o Salgueiro falando dos sabores e dos saberes mineiros, e a tradição mineira é basicamente negro-africana. Enfim, as próprias escolas estão verificando como é importante lidar com a nossa tradição cultural para que nós possamos enfrentar essa tendência da mídia brasileira, que é usar os padrões europeus e querer que o Brasil seja um Brasil francês e não um Brasil negro e indígena. Olha, eu acho que a ênfase tem sido muito pouca. Você tem notícias, mas, na verdade, tem coisas como o pessoal de Pernambuco, de Bezerros, que faz um carnaval lindo dos papangus, que a gente não toma conhecimento. E o que a gente tem é a visão do gigantismo de blocos, como o Cordão da Bola Preta, como os blocos que saem aqui no Rio de Janeiro, que ocupam toda a orla de Copacabana, mas eu acho que o Rio de Janeiro, como principal centro de produção do carnaval mundial, deveria ter uma ênfase muito maior nas escolas do Rio de Janeiro e principalmente as emissoras que são as vistas transmitirem o desfile de sábado das escolas do Grupo A e o desfile de terça-feira das escolas do Grupo B. Eu não sei por que essa ênfase tão grande nas escolas paulistas. Eu acho que cada estado deveria dar ênfase à sua própria forma de ter o seu samba. Então, o Rio poderia enfocar mais as atividades do Rio de Janeiro, propiciando uma apresentação maior de blocos e escolas lá da Intendente Magalhães
e das terças-feiras na Sapucaí. Eu acho que a TV os torna mais padronizados. Nós ficamos presos a um horário, a gente não tem tempo hábil para que a escola possa se mostrar. A escola de samba se caracterizava pela dança do samba. Hoje, com o tempo de 85 minutos para uma escola com 4.000 componentes passar, vai fazer com que o desfile seja quase que uma marcha. Isso altera o ritmo do samba enredo. Então, há um prejuízo muito grande você ter um rigor de horário e uma limitação da TV. Ao mesmo tempo, o próprio ângulo que a TV pega desfoca daqueles elementos que eram fundamentais, como Paula do Salgueiro, como um passista como o Tijolo da Portela, que sejam pessoas da TV, televisivas, passa a ser um quadro de exposição dos artistas da TV, validando esses artistas. Então, eu acho que o uso da TV prejudica muito o desfile da escola de samba. Eu fico horrorizada com o que eu vejo na cobertura dos desfiles das escolas de samba. Veja bem, por exemplo, o mestre Sala e Porta-Bandeira, eles representam o princípio feminino e o princípio masculino dentro da cultura negra em interação. Exu é movimento. Então, a dança do mestre Sala e da Porta-Bandeira é a dança da reza, é a dança da energização do espaço onde eles estejam, eles representam os valores da escola de samba. A bandeira representa a ancestralidade. Então, a porta-bandeira e o mestre-sala representam aqueles elementos jovens que mantêm os valores e que faz com que a ancestralidade se promova e que entram em interação com Deus através do movimento, porque tem consciência de que vida é movimento e que a Terra está girando, que nós fazemos parte do planeta Terra, que estamos dentro de uma galáxia e que todo o movimento espacial, para estar em comunicação, para estar em interação, tem que estar em movimento. Então o negro reza cantando, dançando, tocando. E o mestre Sala e Porta-Bandeira simbolizam o movimento e os valores daquela comunidade. É Unidos de Vila Isabel, é a Estação Primeira de Mangueira, é Acadêmicos do Salgueiro, é Mocidade Independente de Padre Miguel. Elas marcam territórios e marcam maneiras de ser, estar e pensar no mundo. Os passistas representam a juventude, a criatividade e também o movimento dos orixás. As alas são famílias reunidas, representa o entendimento que a cultura negra tem de família extensiva africana. Não é apenas a família biológica. Os amigos, os primos, os padrinhos, os conhecidos também fazem parte da família. Na verdade, a tradição brasileira é muito mais de família extensiva do que de família biológica. A Europa é a família biológica, mas o Brasil trabalha transformando em família os seus amigos, você chama como padrinhos aqueles que são seus conhecidos, e muitas vezes tem muito mais amizade com um amigo do que com um irmão. Então eu acho que penetrarmos menos da cultura negra, entender o significado de axé, energia de vida, de iku, morte, de auô, mistério, de axé, energia de vida, seriam elementos básicos e fundamentais para quem vai cobrir carnaval. A escola de samba é basicamente uma comunidade terreiro na avenida. É uma maneira de ser e estar no mundo feita há 40.000 anos pelos africanos e que seus descendentes nas Américas integraram e incorporaram com as tradições locais. Então, temos que mergulhar um pouco na cultura do Brasil. E uma das coisas que eu sinto falta dentro da universidade e dentro da formação básica no Brasil é a integração com a cultura do país. E o país é o seu povo. E o seu povo é, grande maioria, negros, mulatos, mestiços, mamelucos, índios, brancos, certo? E nós só encontramos na televisão, só encontramos na formação os aspectos da comunidade branca, que não chega a 16% da população brasileira.